Fala, galera, hoje de preto, né? De luto, porque esse futebol do Inter não tem como, esse não futebol do Inter não tem como a gente acreditar, não tem como a gente se doar, não tem como a gente criar, a gente cria expectativa e depois sempre sobra pra nós torcedores, né? Esse jogo de ontem, esse jogo contra o São Paulo, ele escancara assim uma incompetência, uma não resiliência, uma não entrega dos caras que parece assim, eu não consigo entender, não entra na minha cabeça jogadores de futebol aceitar tão facilmente, tão se submeter a uma situação sem ao menos lutar. A gente tá vendo o Fortaleza, a gente tá vendo o Santos reagiu, né? O Vitória tomou 4, mas nas últimas rodadas entregou algo, ganhou do Mirassol. E o Inter nada. Perdemos do Vasco, que não ganhava 5 jogos, perdemos do São Paulo, que tomou 6. 8 gols em 2 rodadas, 8 gols em 2 rodadas, né? O Rocher não tem condição nenhuma de jogar, Ah, mas vai queimar o menino, mas é questão médica, o cara não tem condição de jogar, sabe? Assim, são situações que vão se somando que não tem explicação. Sobre o jogo, eu não tenho o que falar sobre o jogo. O Inter perde todas as divididas, perde toda a segunda bola, o próprio Abel falou em coletivo, o Inter perde todos os duelos, os jogadores do Inter não conseguem trocar passes, não conseguem se aproximar, não conseguem dar um drible, não conseguem ter força pra finalizar. É um time morto, falido. E aí já partindo pro... Não tem taticamente o que analisar, porque o Inter não existe dentro de campo, nem ofensivamente, nem defensivamente. Tem 3 zagueiros, tem 3 volantes, e com 1 minuto os caras perdem um gol dentro da pequena área. Não existe isso, com 5 minutos já tinham dado 3 finalizações. Isso não existe, nem na várzea existe. E os caras não reagem, não botam o dedo na tomada, não sei. E aí já vamos partir pra, né, não tem muito que analisar do jogo, mas do entorno, né, das coisas que aconteceram, que nos levaram até aqui, e dessa situação dos últimos dias ali. O meu sentimento, não é informação, galera, é leitura. Os caras enganaram até o Abel. O Abel, coitado, caiu de paraquedas. Aí fez as conversas, né? Conversou com o Borré, conversou com o Bernabé, vamos. Pô, os treinos, né, foram legais. Isso a gente já escutava do tempo do Roger, que os treinos são maravilhosos, né? Não, e o Alan Patrick, o Alan para a seleção, agora vamos. Mas chega na hora do jogo, os caras não conseguem jogar. Eu nunca vi jogador de futebol que não consegue jogar. O time é muito ruim. Mas ele é pior que o ruim, porque tu é ruim quando tu tenta jogar. O Inter nem tenta jogar. O Inter já entra derrotado, já perdeu. Deu o hino, entrou no jogo, perdeu. É inacreditável. E o Abel na coletiva, ele deixou transparecer isso. Ele tava puto, eu acho, por dentro, porque os caras nem guerrear, nem tentaram fazer algo. E isso deixou ele incomodado, tanto que ele falou, chega uma hora que é jogador. E é o que eu falava há muitos vídeos atrás, há muitas rodadas atrás. Tem uma hora, galera, que é jogador dentro das 4 linhas ali, os caras têm que decidir uma hora chamar pra si. E aí eu não tô passando pano pra Ramon, pra Roger, mas com toda a ruindade do Ramon Dias e do Emiliano, eles queriam tirar o Inter da situação. Eles queriam tirar. E a prova tá aí, o Abel também queria. Só que os caras não querem. Os jogadores não querem. Claro, a culpa maior é da direção, né? Obviamente, Barcelos e seus conchavos. Mas os jogadores têm muita culpa, né? Não vou livrar, acho que o Ramon e o Emiliano fizeram um trabalho horrível, né, do ponto de vista tático, mas também a gente não pode tirar do contexto que os caras não reagem com ninguém. Veio o Abel e os caras não reagem. Pô, se os caras não correr pelo Abel, mas antes de correr pelo Abel, eles não correm nem por eles, nem pelo clube. É incrível, cara, é incrível, eu nunca vi isso na minha vida, 2016 o Inter caiu porque os caras eram ruins, os jogadores eram ruins. No papel esse Inter não é tão ruim. Mas aquele time de 2016 entregou o máximo que tinha, e o máximo que tinha era ruim. Esse time não tá entregando o máximo. Porque alguma coisa tem que eles não conseguem, eles não querem ou eles não conseguem, eu não sei. Aí eu não tenho esse diagnóstico, né? Não tenho a fundo, né? Mas o fato é que eles perdem pra eles mesmos. Todos os jogos derrotados. Incrível. É incrível. O gol que o Bernabé perdeu, sabe? Aí tu começa a fazer essa leitura mais aprofundada do que acontece no jogo mesmo. Os caras... O Bernabé já mostrou um futebol, o Alan Patrick já mostrou, e agora
é surreal, cara, surreal, né? E aí acha que a gente vai, aí vem o Bisol na coletiva achar que a gente vai criar expectativa pra ir pro Beira-Rio, né? Eu vou estar lá, óbvio, mas aí torcer pra, sabe, é capaz de dar os resultados e o Inter não ganhar do Bragantino. Pode acontecer, galera, pode acontecer. Mas assim, é incrível, cara, é incrível. O vídeo poderia durar aqui 20 minutos, porque o Inter foi fazendo a cartilha certinho, né? Pra chegar onde tá. E olha como tem que fazer força pra cair, né? Atlético Mineiro em casa com 10 não ganhamos. Bahia tava ganhando 2-0, deixou empatar. Santos era o jogo, né? O Santos empatou. Só aí nesses 3 jogos, fora os outros, que se a gente for puxar mais pra trás, Grenal, entre outros. Mas só dessa última arrancada final. E ainda assim chegamos nos 2 últimos jogos, dependendo só da gente pra escapar. Ainda chega perdendo tudo. Aí ainda chega perdendo todos os jogos fora. Ainda chega na última rodada com chance. Pra te ver como tem que fazer força pra cair. O time tem que fazer força pra cair. O Fortaleza ganhou acho que 6 ou 5 das últimas rodadas e conseguiu sair da zona agora. Tem que fazer muita força pra cair. Tem que ser muito incompetente pra cair. E é o que a gente tá sendo.